Oi, doutora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Então, tudo bem, primeiro? Tudo bem. Como é que eu posso te ajudar? Não, eu tô com algumas questões, assim, mas tá tudo bem, de maneira geral, sabe? Ah, tá tudo bem? Então, por que você veio aqui? Não, doutora, mas como assim? Ué, mas tá tudo bem? Você veio consultar com o médico pra Não, quê, mas eu então? tava te perguntando, tá tudo bem com você? Você Não, tá bem? comigo tá tudo bem. Com você, tá tudo bem? Tudo bem, Então, mas... você não precisa estar aqui. Caramba, cara. Tá certo. Tá bom, salve, amigos. Seja bem-vindo ao SamuCast, ao seu Samuel Garbuio. Isso daqui, ó, é um exemplo de atendimento que você não deve fazer, você da medicina. Isso aqui talvez aconteça, talvez você já tenha passado por isso, será? Mas hoje a gente vai falar sobre medicina integrativa, que é uma abordagem que valoriza a relação do paciente com o médico, né? Então, por isso a gente fez essa brincadeirinha aqui nesse início. Mas antes da gente começar aqui o papo com a doutora, eu vou falar dos patrocinadores do SamuCast. Estão com a gente aqui no SamuCast a construtora Bandina, tá? 50 anos de excelência na construção e administração de obras, casas, loteamentos, galpões, indústrias, 50 anos no mercado atendendo Valinhos e região. Também comigo aqui, Elisana e os Certificados, ponto de atendimento em Valinhos, que atua com emissão de certificados digitais, tá? Inclusive, para você que precisa declarar o imposto de renda, esse é um serviço bem interessante nesse momento para você fazer isso de maneira prática e segura. Também comigo, Escola Cássia Amarela, Centro de Recreação e Educação Infantil de São Paulo, que está com matrículas abertas, inclusive, atendendo aí crianças de 0 a 6 anos. E, por fim, Stephanie Aidar, da Universo da Voz. Ela é jornalista e especialista em comunicação para executivos. Você que precisa aí de um trabalho focado no LinkedIn para construção, fortalecimento de reputação e autoridade, esse é o trabalho que ela oferece. Obrigado aos patrocinadores, pessoal que está comigo. Quem quiser, inclusive, somar com a gente, é só me procurar. Vou deixar aqui o WhatsApp e as redes sociais do SamuCast. Também aproveita para seguir, já deixa a sua curtida, faz assim, ó, curte aí para não esquecer. E se não gostar, lá no final, pode descurtir, tá bom? Pode descurtir. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Agora sim, desculpa te fazer passar por isso. Imagina. Você falou, vai ser difícil para mim, como assim? Vou ter que ser mal educada. Deixa eu apresentar você aqui. Doutora Tassiana Alves, é médica graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, mineira, né? Pós-graduada em Ciências da Longevidade Humana e especialista em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura pelo Center AO. O que é Center AO? É o nome da escola. Ok, mas a sigla tem alguma... Vamos ficar pelo AO mesmo. Ok. Também possui formações em modulação intestinal, medicina funcional e ortomolecular pelo CMI, e cursos livres nas áreas de emagrecimento, microbiota intestinal e cannabis medicinal. Bastante coisa, hein? Seja bem-vinda, obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu amo todas as oportunidades para falar sobre medicina integrativa, assim, porque é um assunto que faz meus olhos brilharem. Que legal. E você que começou... Quer dizer, não sei se você começou pelo SUS, mas você tem passagem pelo SUS. Tenho, né? tenho. E Comecei pelo SUS, sim. E depois se encontrou nessa área, né? Então a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, como foi como foi reconhecer isso, perceber isso e como foi essa transição, talvez, né? Enfim, vou querer saber um pouco dessa sua trajetória, essa parte mais pessoal, e a gente desvendar o que é medicina integrativa. Não acho que é um assunto tão comum, né, doutora? Acho que ainda tem bastante dúvidas sobre essa medicina, né? Eu acho que sim, assim, pra mim já é muito comum. Aí, às vezes, eu acho que as pessoas sabem muito, mas quando a gente vai falar, eu vejo que ainda as pessoas não entendem muito bem. Não, porque ainda tá tudo muito, um pouco abstrato, assim, né? O que a gente sabe, talvez como leigo, assim, é que é uma medicina diferente da tradicional, que olha pro problema, mas talvez não olha para a causa. Eu costumo resumir assim, a medicina tradicional, ela é muito baseada em diagnósticos, né? Então, assim, você faz exames para obter diagnósticos e o tratamento, ele é
para tratar o diagnóstico e com base na farmacologia. Então, você fez um diagnóstico de diabetes, você vai dar um remédio para diabetes. Fez um diagnóstico de depressão, vai dar um remédio para depressão. A medicina integrativa, ela já tem o foco no paciente. A gente usa os recursos diagnósticos, né, de exames laboratoriais, exames de imagem, da mesma forma. Mas a gente também faz uma pesquisa no estilo de vida desse paciente para entender o que levou aquele quadro de adoecimento, porque são esses fatores que precisam ser corrigidos. Então, a abordagem não é farmacológica. A abordagem passa aí por áreas de comportamento, pelos pilares da medicina do estilo de vida, que envolve alimentação, qualidade do sono, gestão do estresse, entre outros. E aí, a gente entra com abordagens que são baseadas em bioquímica e fisiologia, e não farmacologia. É outra ciência, né? A bioquímica. A gente entra, por exemplo, com nutrientes que vão melhorar o funcionamento, o mecanismo das células. E isso resgata funções orgânicas. Então, não é farmacológico, é bioquímica, fisiologia, né? Comportamentos. Sim, é diferente a abordagem. Sim, e os resultados também. O pessoal está mais atento para tudo isso, né? Acho que sim. Mas talvez, assim, as novas gerações e tudo mais, né? Eu percebo esse movimento, sim. Felizmente, né? Porque a medicina do estilo de vida, na verdade, ela surgiu em Harvard, inclusive para resolver uma dor da medicina tradicional. Porque os recursos tecnológicos foram avançando cada vez mais, mas também começou a ficar muito caro. Né? Então, você tem recursos de alta complexidade, mas a um valor que é muito inacessível. Então, eles viram que voltando lá para a base, né, na prevenção, porque por muitos anos a prevenção era da vacina. E hoje a gente sabe que a prevenção vai muito além de vacinas, né? Quando eu tive medicina preventiva na faculdade, eu estudei calendário vacinal. Entendeu? Calendário vacinal. Só que hoje a prevenção, ela passa por todo esse campo do estilo de vida, né? Porque eu sempre falo que tanto a saúde quanto a doença são construções diárias. E tem será que já mudou o conceito? Porque acho que até um tempo atrás a Organização Mundial da Saúde definia saúde como ausência de doença. Mudaram isso já? Já tem algum tempo, se eu não me engano, desde 1980 e alguma coisa, assim. Nossa, eu tava vendo algo... Eu tava ouvindo isso num podcast, gente. Como assim? A saúde não é ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual também. Então, é um bem-estar que não é só individual, mas sim na coletividade. Eu vi uma frase esses dias atrás que me pegou muito, doutora, que dizia assim que estar vivo e estar com o corpo tudo em ordem é um milagre, que o natural da vida é o corpo ir adoecendo. Mais ou menos isso, não exatamente com essas palavras. Assim, no processo de envelhecimento, o que a gente vai tendo? A gente vai tendo perdas de funções. Na verdade, a gente vai tendo perdas hormonais. E esses hormônios, assim, os hormônios, eles trabalham a favor da vida, né? Mas é interessante para a natureza até a nossa reprodução. Depois que passa isso, a gente não interessa mais para a natureza. Então, a gente vai tendo perdas hormonais. E com essas perdas hormonais, a gente vai tendo perdas funcionais. Então, por exemplo, o hormônio do crescimento, ele começa a cair depois dos 15 anos. O DEA, que é o hormônio produzido na adrenal, ele começa a cair após os 25. A melatonina, produzida na pineal, começa a cair após os 35. E essas quedas somadas, né, eu falei aqui de 3 hormônios. Depois da menopausa, vem mais outras quedas. Ou da andropausa, enfim. E essas quedas somadas, né, elas vão levando a um quadro muito mais favorável para a instalação de doenças. Mas aí a gente repõe isso? A gente pode repor, sim. Na medicina funcional é uma alternativa. A gente faz reposições. Sabendo desse processo de envelhecimento, a gente consegue prevenir. Antes de dar pau, né? Sim. Antes de dar problema. Exatamente. Doutora, vamos para a gente começar aqui, entrar para valer no assunto, eu queria que você revelasse o seu objeto pessoal que eu pedi para você trazer. Eu vou revelar meu objeto. Vamos lá. Bom, esse aqui eu ganhei no Amigo Oculto do final de ano lá em casa. Quer ver? Vou te mostrar aqui.
É um Uma caderninho. pergunta por dia. Chama Uma Pergunta por Dia, Não isso. sei se eu mostro ali, aqui, né? Fechadinho. Eu ganhei da minha irmã e eu achei muito interessante porque ele é um livrinho de perguntas, né? Então tem uma pergunta por dia para cada dia do ano, né? Tem aí todos os Mas meses. desculpa, é você que coloca as perguntas, é Não, isso? as perguntas já vêm no livro. Ah, já tá isso. Já estão aqui. E aí eu vou respondendo. Ah, Então, tá. por ok. exemplo, aqui, ó, dia 13 de novembro. Que música seria o seu autorretrato? Aí eu... Qual eu que seria de faço hoje, isso. doutora? 17 de abril hoje. Ai, meu Deus. Que? Música. O que foi? Qual que seria a música? Ah, Não, a pergunta de hoje. A pergunta de hoje. Hoje é 17 de Depois- abril. Vamos ver aqui, ó. Qual é o seu maior defeito? Olha só. Eu já respondi. Você já respondeu? Já. Já respondeu hoje? É isso? Já respondi O hoje. que você colocou? Não pode saber? Posso. Bom, vou revelar aqui. Tem dois aqui. Eu acho que um deles é a idealização, que às vezes eu fico assim muito presa nos ideais e isso me deixa um pouco assim travada na execução, né? Quando eu fico muito presa assim nos ideais. Eu tenho esse defeito. Aham. E eu acho que o maior sempre foi com relação ao horário. Eu tenho muita dificuldade assim com o horário, sabe? Entendi. Você chegou no horário, Eu sim. então tá tudo certo. Hoje tá tudo certo. E a questão da idealização tem a ver com perfeccionismo, assim? É um pouco disso, assim. Eu idealizo uma coisa e aí, enquanto não tá muito do jeito que eu quero, eu fico um pouco travada. E eu sei que isso não é bom. Então, isso é uma coisa que eu tô, assim, trabalhando pra Ou vai quebrar. postergando porque quer fazer quando tiver nas condições ideais. Eu aprendi uma frase que diz assim, antes feito que perfeito. E aí depois essa frase mudou bastante coisa, assim, porque, né? Não é? É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Faça o básico bem feito e tá bom, né? E assim, Então, o que muda, na verdade, as coisas, a realidade é a ação. Né? É a ação que muda. Ficar verdade, pensando é só verdade. não muda as coisas. E é fazendo que a gente vai Exatamente. lapidando. A gente vai descobrindo os erros, E assim... Mas desculpa, eu interrompi você. Não, eu gostei porque ele tem... Você responde por 5 anos. Então, eu comecei a responder em 2024, mas ele vai durar até 24, 25, 26, 27, 28. Legal. E tem um negócio de música que você ia falar. Ah, não, essa era a pergunta do outro dia aqui que eu abri. Ah, foi uma coisa que... Cada dia tem uma pergunta e você vai respondendo ao longo de 5 anos. Então, eu ganhei no final do ano passado e eu comecei a responder esse ano. E por que isso aqui simboliza uma paixão para mim, né? Porque autoconhecimento é uma paixão, uma grande paixão, né? Eu me descobri muito, assim, nessa jornada de me conhecer melhor, de fazer melhores escolhas para mim, não só para minha saúde, mas também para minha felicidade, sabe? E aqui, como são 5 anos respondendo, eu acho que é uma ferramenta que vai me trazer mais clareza, assim, sabe? Ao longo desses anos. E o legal... E você legal. começou a responder em que ano que você falou? Eu comecei a responder agora, em janeiro desse ano. Ah, tá. Porque a ideia é você ver que vai mudando também a percepção e... Eu acredito que sim, porque quando eu olho, assim, pra eu mesma, né? Claro. 2, 3 anos atrás, eu já vejo muita diferença, então... Claro, e a ideia é essa, né? A gente ir desconstruindo, evoluindo e tudo mais. Sim. Perfeito, adorei. Muito legal. Muito legal, achei muito fofo. Bom, você falou sobre isso, né? De se autoconhecer e tudo mais, e eu acredito que essa prática você acaba levando para o consultório, né? Nossa, total. Eu sempre falo assim que a gente imprime os nossos valores pessoais no nosso trabalho também, né? E qualidade de vida e evolução pessoal são 2 dos meus valores, assim, pessoais. Então, eu acabo levando isso. Como eu sei o tanto que é importante, assim, a gente focar nessa questão da evolução, eu já passei por muitas transformações, né? E eu vejo que meu paciente, ele pode também passar pelas mesmas transformações que eu fiz. E às vezes a pessoa não acredita, sabe? Mas aí eu falo, eu também já estive nesse lugar. Eu também achava que eu precisava comer tal coisa todo dia. Também achava que me fazia bem. E eu consegui mudar. Então, você também consegue. Porque eu não tenho nada de especial, entendeu? E aí, quando eu percebo que eu consegui percorrer essa jornada, eu consigo também contribuir para que os meus pacientes consigam fazer essas mudanças de forma muito mais leve, assim, sabe? Legal. Você é mineira de onde? Uberlândia. Uberlândia mesmo. Uberlândia. Legal. E me conta um pouco da sua trajetória, então, assim, como a medicina surge na sua vida e o que você já fez até chegar nesse momento aí. Sim. Assim, quando eu era criança, eu falava assim que ou eu ia fazer direito, ou eu ia fazer medicina e ia pra África, sabe? Assim, queria ir pra África, fazer trabalho voluntário. Eu sou coreana, né?
Então, eu não sei. Bom, tem gente que não curte essa história de signos, mas Eu gosto. eu sou aquariana com ascendente em peixes. Então, eu tenho muito essa questão idealista, o mundo, a gente tem que mudar o mundo. Eu sempre tive isso, assim, desde a infância. E aí, bom, aí aquela correria, né, de colegial, prestar vestibular e tudo. Foi uma fase difícil, né? Fiz um tempo de cursinho, mas tive muito, muito apoio da minha família. Nessa jornada, eles me apoiavam muito, eles sempre me viram muito como capaz, muito mais do que eu mesma me via. Eu acho que para passar eu precisei vestir essa camisa de realmente eu posso. Acho que foi exatamente quando eu vesti essa camisa que aconteceu. Que deu certo. E aí, bom, a gente vai para a faculdade e não tem nenhum médico na minha família. Não tem contato, assim, com médicos de forma próxima. Então, eu não tinha ideia do que era Caramba. a realidade de um médico, sabe? E eu fiquei muito chocada com essa realidade. Na parte do estudo, que são os primeiros anos que são mais teóricos, era tudo maravilhoso, né? Anatomia, bioquímica, fisiologia, eu amava. Mas quando a gente vai para um hospital, me segura. Porque a coisa é tensa, né? A coisa é muito tensa. E eu me formei no hospital público. Então, assim, o que eu via lá era, assim, muitas doenças, muitas pessoas doentes, poucas pessoas para trabalhar, né? Então, assim, às vezes um médico ali no plantão fazia o trabalho de 2, 3 médicos, entendeu? Então, a demanda muito alta, poucos profissionais. Olha, às vezes, assim, quando a gente estava no internato, a gente tinha que levar, por exemplo, uma prescrição para a enfermeira fazer medicação. Eu tinha vergonha de pedir para a enfermeira fazer medicação, porque eu sabia que ela estava trabalhando, assim, para 5 Se você pudesse, você mesmo faria. Se eu pudesse, eu mesmo faria, sabe? Assim, mas eu não tinha habilidade para isso. E aí, era muito triste, assim, pacientes nos corredores. Gente, eu não me via trabalhando nesse ambiente. Isso lá em Uberlândia mesmo? Lá em Uberlândia, eu fiz na Universidade Federal, então lá tem o Hospital das Clínicas. É um hospital de alta complexidade, tá? Então, assim, tem tudo. Tem o Hospital do Câncer, tem angioplastia, né? Tem recursos tem setor de queimados, então tem recursos de alta complexidade, assim. Minha faculdade foi maravilhosa. Porém, esse atendimento hospitalar, ele me deixava muito... Eu falava, gente, parece que eu tô enxugando gelo. Porque todo dia você chega no plantão, todo dia tá lotado, você resolve, mas sempre, nunca acaba, sabe assim? E isso me deixava muito frustrada. Então, no finalzinho da minha faculdade, eles estavam fazendo umas mudanças no currículo, e aí o meu finalzinho foi numa unidade básica de saúde. E eu me vi muito melhor trabalhando na unidade básica, porque eu falava assim, gente, vocês têm que fazer a coisa direito aqui, porque vocês não podem chegar lá, porque lá é horrível. Entendeu? Eu tinha essa visão. Eu falava, gente, eu preciso fazer de tudo para essa pessoa não ter um infarto, não precisar ir pro hospital, para ela não ter um AVC, não precisar ir pro hospital. Porque chega lá, assim, além daquele corre, aquela falta de profissionais, falta de recursos, né? Então, assim, às vezes, uma demora para fazer um exame de maior complexidade, uma tomografia. Aí os exames de sangue demoram para ficar pronto. Aí vai fazer cirurgia, mas a sala de cirurgia está lotada, tem não sei quantas cirurgias na fila. Demora a resolver aquele problema se for urgente, né? Podem ficar sequelas ali permanentes. Então, eu falava, gente, vocês têm que fazer de tudo para não chegar no ponto de ter um infarto, de ter uma AVC. Isso na consulta, você falava? Na consulta. Tá. E aí eu me via na UBS, eu me realizava, sabe? Assim, na unidade básica de saúde. Eu falava, gente, aqui eu posso prevenir para essas pessoas não chegarem lá, entendeu? Eu sempre gostei muito dessa visão preventiva, muito mesmo. Era o que fazia meus olhos brilharem desde o início, assim, da minha carreira. E aí quando eu me formei, eu fui trabalhar no SUS. E numa unidade básica de saúde. Eu fui trabalhar numa unidade de estratégia de saúde da família. Daí eu amava, porque eu atendia pessoas de todas as idades, crianças, idosos. Fazia algumas visitas domiciliares também. Então, atendia pré-natal. Fazia parte, assim, de ginecológica também das mulheres. Então, assim, eu amava. Achava muito bom. Tem alguns desafios, né? Por exemplo, consulta de 15 minutos. Aí eu surtava. Isso é um desafio para os dois lados. É um desafio para os dois lados. E aí eu ficava chateada, porque eu falava, gente, a minha entrega, ela pode ir muito além de 15 minutos. Né? Em 15 minutos, você não resolve a situação da pessoa. O que eu gostava na unidade básica de saúde é porque as pessoas voltavam muito.
Então, elas tinham facilidade para marcar consulta. Tem que voltar porque são 15 minutos, então tem para completar 1 hora de consulta. É verdade, tem que ir 4 vezes, né? Então, mas pelo menos elas conseguiam marcar com facilidade, porque eu atendia ali aquele bairro, sabe? E a gente ria assim, mas olha, alguns sistemas de saúde aí ao redor do mundo, inclusive de países muito desenvolvidos, não são muito diferentes não, tá? Então, assim, Não, eu imagino. Em Londres, por exemplo, o médico também tem 15 minutos para atender. E assim, é uma queixa por consulta. Assim, hoje eu vim por causa do estômago, então vamos resolver isso, tchau. Ah, mas eu também tenho, então, se marcar outra consulta. O nosso sistema, eu acho que está correto, é um dos melhores do mundo, não é? Como sistema público. Sim, como sistema público, sim. Mas, sim. Então, só que aí falta o quê? Falta tudo isso que você estava falando aí, de recurso, de profissionais e tudo mais, né? Falta. E falta conscientização da população também, tá? Às vezes, assim, a pessoa, às vezes, vai num pronto-socorro trocar uma receita. Isso não é assunto de pronto-socorro. Aí você sobrecarrega um sistema que já é sobrecarregado, entendeu? Sim. A gente e tem muitos problemas. as UPAs da vida estão sempre lotadas. Sempre lotadas. Por que as pessoas estão tão doentes? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Que passa por todos os pilares da medicina do estilo de vida. Eu acho que as pessoas não sabem, não aprendem a se alimentar bem. Elas não aprendem a fazer uma gestão da saúde, no sentido de comer bem, fazer atividade física, ter um sono de qualidade, ter relacionamentos saudáveis. Tudo isso são pilares da medicina do estilo de vida. Isso é o básico, né? Isso é básico. Porém, tem um fator que pega muito. As pessoas, elas não têm tempo para fazer isso. Para cuidar de si. Elas não têm tempo, porque elas estão sempre sobrecarregadas no trabalho. São jornadas de 8 horas, jornada de um médico é de 12 horas. E tem uma coisa também, né, doutora, que hoje a questão mental, a saúde mental, ela já foi melhor, talvez, um dia, não sei. Mas isso também está impactando demais, assim. Nossa, muito. Produzindo muita doença. Está produzindo muita doença, sim. E eu acho que essas questões do trabalho têm muita relação com essas doenças mentais. Sim. Porque as pessoas não têm tempo mais de nada. Elas não têm tempo de qualidade. Eu mesma, assim, para mim foi um conflito muito grande na minha profissão, porque os plantões eram de 12 horas, das 7 às 19. Então, assim, não dava tempo de fazer atividade física antes. E depois eu não tinha energia. Claro. E você ficou nessa rotina por quanto tempo? Ficou bastante tempo? Eu fiquei algum tempo. Eu acho que mais ou menos uns 7 anos, talvez 8, assim. O quê? Mas eu não trabalhava todos os dias. Não, claro, mas... Eu não, mas tem muitos médicos que sim, tá? Então, por exemplo, às vezes numa semana eu fazia 3, 4 plantões de 12 horas e ficava alguns dias livres. Vivia para trabalhar quase, basicamente. E assim, fora finais de semana, né? Tinha uma época que eu fazia plantão domingo quinzenal. Então, era domingo sim, domingo não. Das 7 às 19. E por quê? É porque, assim, a dinâmica, ela não permite outra forma ou tem a ver também com o salário, com o que é baixo? Como que é? Olha, eu acho que é uma questão da dinâmica, porque se você for, assim, no SUS ou no hospitais mais caros, sempre é esse sistema, das 7 às 19. Entendi. Então, assim, onde eu trabalhei, nesse formato, geralmente é no SUS. Mas em hospitais eu trabalhei também numa operadora de saúde muitos anos. E nos pronto-socorros da operadora também sempre foram esse formato. No ambulatório também era esse formato. Era os horários engessados, assim, das 7 ao meio-dia e das 13 às 18. Acabava um pouquinho antes, né? Mas também o salário era um pouquinho menor, mas ok. Mas só que eram 10 horas de trabalho, entendeu? 1 hora de almoço. Então, é bastante coisa, é muita coisa. É muita coisa, assim. E eu via isso como médica, mas eu sei que em outros setores não é muito diferente, né? Pessoas que trabalham no shopping, pessoas que trabalham em escritório, empresas. Exato. Eu vejo que essa realidade, ela não muda. Muda a profissão, mas a realidade é a mesma. As pessoas estão muito sobrecarregadas. Sim. E aí elas não têm tempo, elas não têm conhecimento e elas não têm tempo. E ainda bem que existem algumas iniciativas já olhando para isso, né? Como, por exemplo, o final de semana de 3 dias, né? Então, da pessoa folgar ou na sexta ou na segunda, aí tem um revezamento ali do time e tal. Sim. Mas eu não sei, eu olho para essa questão, que é o que você falou, muda a profissão, mas... O cenário é o mesmo. É o mesmo, né? Sei lá, trabalhar meio período, de repente, eu não sei, você emprega mais, inclusive.
Sim. Não, um dos lugares que eu trabalhei, inclusive, tinha essa jornada das 7 às 19, das 19 às 7, né? Era um lugar que era 24 horas. E eu sugeri várias vezes colocar das 7 às 15, das 15 às 23, das 23 às 7. Dividir em 8 horas, jornadas de 8 horas. Eu sugeri várias vezes. E não... Nunca foi acatado. Eu acho que tem questão também de contratação. A empresa tem que contratar mais pessoas, aí tem mais férias para pagar, mais encargos. Sim. E aí a gente chega na medicina integrativa como? Você passou por esses locais que você falou. Sim. Em que momento que você vira a chave assim, que você fala, eu vou fazer outra coisa? No momento que eu engravidei e fui fazer um pré-natal. E eu não tinha nenhuma referência em São Paulo de onde fazer pré-natal. E a minha irmã falou assim, eu sigo esse pessoal na internet, eles têm uma clínica, é super legal, vai lá ver. Eu falei, não vou seguir ninguém de internet, não, eu vou. Aí peguei 2 indicações e não gostei. 2 indicações de médicos, assim, bem tradicionais, que fizeram parto mais ou menos do jeito que eu queria e tal. Indicação de família, eu tenho família aqui em São Paulo. E eu fui na consulta e não gostei, não ia estar, assim, na data provável do meu parto. E aí eu falei, eu vou no que minha irmã falou da internet. Eu fui, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque realmente foi muito diferenciado. E aí eu usei fórmulas com muitas vitaminas e minerais durante todo o meu pré-natal. Eu me senti super bem. Eu tinha uma energia, assim, que geralmente eles falam que grávida às vezes tem menos energia, fica sonolenta. Eu não tinha nada, eu estava maravilhosa. Eu tive 0 intercorrências durante a gravidez, usando essas fórmulas. E aí, quando estava assim no final do pré-natal, eu falei, nossa, isso aqui é ortomolecular? Ele falou, essa fórmula é ortomolecular. Eu falei, nossa, então, legal, obrigada. Eu saí do consultório aquele dia e falei assim, eu vou estudar isso. Quando a minha filha nascer, e ela tinha um pouquinho maior, eu vou estudar isso. E aí eu fui, quando ela estava assim com 9 meses, eu comecei a buscar cursos de ortomolecular. O que eu tinha visto era no Rio de Janeiro, eu não queria ir para o Rio de Janeiro fazer curso. E aí eu achei em São Paulo e me inscrevi. Aí teve lá um curso introdutório de 4 dias, assim, das 9 até as 11 horas da noite. Fui, eu amei, mas não era ortomolecular, era longevidade. Eu falei, gente, mas isso também é muito bom. Eu vou estudar isso, então. Aí eu entrei na pós-graduação, né? Você faz o introdutório de 4 dias, depois eles te convidam para fazer uma pós-graduação de 2 anos. E aí eu fiz a pós de longevidade, mas quando eu terminei, eu falei, mas eu não esqueci a orto, sabe? Eu vou fazer a orto. Eu já emendei na ortomolecular, assim. E aí, eu ainda trabalhava nos mesmos lugares, mas eu sabia que era uma questão de tempo, assim, para eu fazer essa transição. Porque aí onde eu trabalhava, eu já comecei a aplicar o que eu estava aprendendo. Aí você começa a ver os resultados. Você fala, meu Deus do céu. Essa pessoa sempre vinha nas consultas, usando os medicamentos, nunca melhorava. A gente, às vezes, só ajustava a dose, trocava a classe de medicamento. A pessoa não melhora. Sabe? Às vezes os exames de sangue até melhoram, mas a pessoa não melhora, entendeu? E eu não sabia o que fazer, eu não tinha conhecimento para isso, entendeu? Mas quando eu comecei a aplicar, quando eu comecei a ter o conhecimento e aplicar... Da medicina integrativa, da medicina integrativa. Foi muito diferente, muito diferente. A gente começa... Quando você começa a manejar a microbiota intestinal, a alimentação, é muito diferente, assim... E como você definiria esse diferente, tá? a medicina integrativa, né? Tá. Olha, a medicina integrativa é uma forma de se exercer a medicina, não é assim uma especialidade, sabe? Mas eu falo que ela é integrativa por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem uma visão integral do paciente. Então, a gente vai fazer perguntas ali que envolvem o estilo de vida dele. Isso vai muito além de analisar os resultados de exames, que é o que a gente vê mais no tradicional. Segundo, ela é integrativa porque a gente pode trazer recursos que não são da medicina para a nossa prática clínica. Vou dar um exemplo. Eu trago recursos da neurociências, porque eu preciso mudar comportamentos. Então, eu trago alguns recursos de neurociências para minha consulta. Como eu pratico yoga e eu aprendi muitos exercícios respiratórios, eu ensino exercícios respiratórios para o meu paciente. Isso não é da medicina, mas existe uma ciência que envolve esses estudos também, é um conhecimento. Então, eu transmito esses conhecimentos para os meus pacientes. Eu integro outras medicinas. No meu caso, eu integro a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa. Mas outros médicos integram a Ayurveda, né, que é a medicina indiana, que também é milenar. Outros vão trazer recursos aí de ozonoterapia, enfim, de outras ciências, mas que podem trazer benefícios para o paciente. Então, ela é integrativa porque ela permite essa integração entre os conhecimentos. Medicina antroposófica, né? Até
A medicina dos índios também pode ser usada. Então, assim, quando você integra, isso é ser integrativo, entendeu? Entendi. Tá. É isso. Por exemplo, essa medicina, ela não é tão acessível, né? Talvez, né? Porque, por exemplo, ela tem no SUS. Se eu for para o SUS, eu vou Encontrar essa linha de sim. atuação. Eu acho que o SUS ainda é bem engessado, mas ele foi aprovado bem recente. Se eu não me engano, foi ano passado, inclusive, a inclusão de práticas integrativas no SUS. Ok. Foi aprovado. Agora, até isso aí se tornar uma realidade, eu acho que ainda é um processo, né? Tá. Não sei te falar em que momento estamos, mas eu sei que foi aprovado. Assim, ter yoga, aromaterapia, né? Ok. Constelação familiar. Então, Verdade. isso já foi aprovado. Não sei te falar de um lugar que funciona ainda. Tá. Mas... E você acha que a pessoa que quer passar por uma consulta nesse formato e tudo mais, né? Porque, na minha visão, assim, é uma consulta que ela olha para vários aspectos, né, do ser humano, né? Ela não vai olhar só para o corpo físico, né? Tem a questão do psicológica, espiritual até também, né, e tudo mais. Mas é acessível ou ainda não? Como que você enxerga? Você fala acessível em termos de valor? Financeiros. Financeiros. Né? Olha, assim, eu acho que depende muito, tá? Tem várias formas da gente fazer e entregar o mesmo tratamento. Tá. Então, assim, existe um custo da consulta, tem o tempo do médico, Claro. tem o conhecimento que ele traz, que é diferente. Eu vejo, assim, tem um cenário muito diverso, sabe? Você vai encontrar consultas mais em conta, outras, às vezes, um pouco mais caras. Tem muito lugar que fala que integrativo é fazer tratamentos injetáveis, que são tratamentos mais caros, e não é isso, entendeu? Quer dizer, pode incluir isso também, mas não é somente isso. Então, assim, eu acho que ainda não é uma coisa muito popular, assim, vamos dizer, sabe? Mas tem muitas pessoas que estão ligadas nisso e que buscam, sabe? Assim, eu vou falar do meu consultório, tá? Recentemente... A sua consulta dura, em média, 1 hora? A primeira consulta dura de 1h30 a 2. Olha só. Recentemente, eu atendi uma paciente que ela trabalha como ascensorista de elevador. Ela é muito ligada, ela vê vários vídeos na internet, ela é muito bem informada mesmo. E ela juntou o dinheiro para passar na consulta. Não, e você sabe que isso que você falou, desculpa te cortar, dela ser muito ligada e pesquisar, as pessoas estão mais assim, né? Só que os médicos, parece que a grande maioria, e isso eu falo mais assim, da minha vivência mesmo, né? Que é indo em serviços públicos, a impressão que dá é que eles não aceitam isso, não aceitam você querer entender, sabe? Quando você falou... É o seu exame, sabe? E você, às vezes, você quer entender. E você pesquisa, as pessoas estão também pesquisando antes na internet, para depois ir para consulta. Só que a galera não aceita muito, cara. É a impressão que dá. Assim, o que acontece? Você perguntou, por exemplo, em relação ao SUS. Eu trabalhei recentemente no SUS, tá? Então, chegou um momento da minha vida que eu via que operadoras de saúde não tava legal, não estava bom, não queria mais. E eu falei assim, vou ficar 1 ano no SUS. E eu entrei. E passei uma fórmula manipulada ali para o paciente de ortomolecular que eu sabia que ia ajudar naquele contexto. Eu fui totalmente tolhida. Eu não podia passar. Por quê? Porque a gente não disponibiliza esse tratamento na farmácia do SUS, então você não pode prescrever. Você entendeu? Então, por isso que você perguntou, né? Então, assim, eu tinha esse conhecimento, eu estava ali disponível e eu fazia a mesma coisa do consultório particular. A mesma receita. Entendeu? Obviamente, eu sempre faço de forma individualizada, tá? Então, muda de um paciente para o outro, mas, assim, era o mesmo conhecimento. Entendeu? Que eu estava colocando ali à disposição das pessoas. E eu não podia passar porque eles não disponibilizam isso na farmácia do SUS. E isso, assim... Tem outro problema que é que muitos médicos dali não têm esse conhecimento também. Entendeu? Porque, bom, foram muitas pós-graduações aí e não é conhecimento de graduação, né? Na graduação, inclusive, a gente não aprende... Eu não aprendi nada sobre alimentação. A alimentação que... Na graduação era assim, você tem que melhorar a alimentação. Aí a gente trocava o leite integral pelo desnatado,
trocava o pão branco pelo integral e mantinha toda a desbiose intestinal ali do mesmo jeito, porque fazer essas trocas não resolve o problema. Entendeu? E dessa assessorista que você estava... Então, aí ela super informada. Juntou o dinheirinho, foi e quis pagar a consulta e tal. Quando ela me contou tudo, eu falei assim, não, então eu vou te dar um desconto. E aí eu fiz a consulta pela metade do valor. Falei assim, investe a outra metade na compra dos suplementos que eu vou te passar, etc e tal. Então, assim, eu valorizo muito as pessoas que valorizam o meu trabalho. Então, assim, o público de São Paulo, né, ele é muito vasto. Então, tem pessoas ali que vão ter convênios, que tem reembolso, que tem, né, muito como investir. Outras não, mas eu acho que o conhecimento ele tem que estar disponível para todo mundo. Sim. É a minha visão. Eu vou aproveitar, porque você vê como que passa, e o papo é bom, eu ficaria... E rende, né? Rende. Ficaria 2 horas conversando tranquilamente, porque também tem a curiosidade pelo humano, né? Então... Mas, doutora, nessa câmera aberta agora para esse papo torto aqui com você, algumas piadinhas. Aí você pode responder o que vier no seu coração. Tá bom, tudo bem. Se não tiver resposta também, tá tudo bem. Dor de amor, tem cura? Gente, eu acho que tem. Eu acho que tem cura. Quando a gente descobre o amor próprio, tá? Boa. Quando a gente descobre o amor próprio, aí esse amor é muito grande, transborda. Tem cura, sim. Excelente resposta. Qual o melhor remédio para dor de cotovelo? Eu fico com vergonha de fazer essas perguntas. Não, tudo bem. O melhor remédio para dor de cotovelo, eu diria que são boas amizades. Boas amizades. Boas amizades, é excelente. Abre aspas. Tô doente de saudade. Fecha aspas. Esse trecho da canção Mina de Fé, que é um sucesso do final dos anos 90, tá? Era um pagode. É real ou mentira? Em outras palavras, é possível adoecer de saudade? É possível, sim, porque a saudade, o que é? Ela é uma falta, né? E quando algo falta, a gente está mais predisposto a adoecer, né? Mas eu diria que é uma visão pouco madura da situação, né? Porque a gente precisa desenvolver maturidade para entender que as coisas na vida passam. Então, a gente não pode se permitir ficar doente de saudade. Hoje eu sou muito mais a favor de agradecer por essa história do que lamentar o fato de ela ainda não estar aqui. Caramba. Realmente, é um amadurecimento. É um amadurecimento. Denúncia. A letra de médico mata 7.000 pessoas por ano. Gente. Por isso que eu faço tudo no computador, entendeu? Não tem esse problema. Já confundiu seu estetoscópio com fones de ouvido? Acho que não, né? Ficou pensando. Eu acho que não, mas não sei. Acho que não. Você já atuou pelo SUS, né? Sim. Você lembra do rosto dos seus pacientes? Lembro. E alguns eu lembro do nome. Às vezes eu não associo o rosto ao nome, mas eu lembro sim. Legal. É porque você já tinha essa postura diferenciada. Eu tinha uma paciente em Berlândia que chamava Senhorinha. Eu achava tão fofo o nome dela. O nome dela era Senhorinha. Caramba, essa já envelheceu. Já nasceu velhinha. Apesar da situação precária dos nossos hospitais, a saúde resiste com médicos atenciosos. Realidade ou fake news? Eu acho que é realidade. A pessoa que tira selfie tomando soro é a mesma que pisa no cocô na calçada? Não faço ideia. O que é pior na rede pública de saúde? Uhum. Salário baixo, fila de espera, o serviço que deveria ser melhor ou o público mesmo? Olha, eu acho que é a fila de espera. Porque isso vai gerando uma ansiedade no profissional. Eu me sentia muito ansiosa, sabe? Nossa. E assim, e aí, quando eu tinha uma fila de espera e as pessoas estavam tranquilas, eu ficava tranquila. Mas se elas começavam a ficar agitadas, eu falava, gente, eu não estou parando e mesmo assim eles estão aqui me pressionando, sabe? São horas, assim, eu levava garrafinha de água para conseguir tomar água, mas às vezes eu ficava horas sem conseguir ir no banheiro e tal, era aquela correria. Mas, assim, com o tempo e a maturidade, eu fui vendo também que eu falava assim, gente, o meu cuidado ele tem que estar em primeiro lugar. Então, às vezes, apesar da fila de espera, eu falava, eu vou tirar 10 minutos para manter a sanidade mental, entendeu?
Nossa, e você me fez lembrar de um episódio da ansiedade, como ela acontece, independente da área, né? E tinha a ver com fila de espera, mas não eram Sim. pessoas esperando, era um trabalho Sim. que era infinito. É. E eu acho que essa é uma grande questão, né, nesse serviço público, principalmente UPA, porque é infinito. É infinito, não acaba. O médico, não ele acaba. nunca vai ver embora aquela... do plantão, vai ter fila de E espera. vai ali. ter... Na UBS é menos um pouco, porque eu tinha uma agenda, né? Mas na que eu trabalhei por último, tinha também uma demanda espontânea. E às vezes essa demanda espontânea não acabava, eu saía depois do meu horário para terminar essa demanda, porque eu era a última médica a ir embora da unidade, então eu tinha que fechar. E eu não poderia deixar ninguém esperando. Então, assim... Mas eu ficava tranquila quando as pessoas esperando estavam tranquilas. Quando elas começavam a pressionar na porta, você já chamou? Falta muito. Porque eu tenho não sei do que para fazer. E aí, isso me gerava mais ansiedade. Isso me deixava até irritada, porque eu estava ali fazendo meu trabalho. E eu sempre falava assim, gente, todo mundo vai ser atendido. Só que eu preciso dar atenção que cada um precisa nesse momento. Então, alguns vão ser mais rápidos, sim, porque às vezes ele foi ali só trocar uma receita. Renovar um pedido de exame que venceu, sei lá. Mas outros vão ali com várias queixas, com problemas graves e eles vão demandar mais atenção neste dia. Nossa, não, essa cobrança, não tem como não se irritar. É. De fato, você está fazendo seu trabalho, você sabe do tempo que você precisa. Já aconteceu com você de você ficar com uma dorzinha no coração, assim, do paciente, você perceber ali que ele estava num estado emocional, que ele precisava de acolhimento, de apoio psicológico, mas você, na sua função, na condição ali da dinâmica, não tinha como oferecer isso, e essa pessoa foi embora, sei lá, deprimida, triste, já passou por alguma situação assim? Eu vou te falar que eu acho que não, porque eu dava tudo que eu podia para aquele paciente na consulta. Então, Sim. Mesmo que os outros tivessem que esperar a mais... Porque um atendimento... Eu acho que eu não gostaria de sair com essa sensação, entendeu? Sim, então, assim, claro. Às vezes chegava gente, assim, grave, ansiosa, e eu tinha que atender lá na sala de medicação, e eu fechava a porta e falava, gente, tem um monte de gente esperando, mas eles vão esperar, porque isso aqui é prioridade. Sim. E eu vou entregar o melhor que eu posso aqui, nem que seja em 5 minutos, em 10 minutos. Sim. Mas era muito bom, assim. Mas também eu usava outros recursos, sabe? Às vezes eu falava assim, me dá seu celular, vamos colocar uma música. Você vai fazer esse exercício respiratório, você vai mentalizar isso. E a gente resolvia. Muito legal. E o paciente percebe, né? Essa percebe. atenção, esse cuidado, né? Isso faz diferença na vida, no dia da pessoa, né? Faz. Eu acho que a compreensão é uma coisa bilateral. Porque também... Quando eu percebi que, por exemplo, quando o paciente era mais compreensivo ali com a minha correria e tal, eu falava, poxa, essa pessoa foi tão compreensível, eu vou oferecer meu melhor, Rolou entendeu? empatia. E da mesma forma, quando a gente é atencioso e compreensivo ali com o paciente, ele não se importa de esperar. Até quando eu trabalhava em operadora, às vezes eu atrasava muito, né? Porque você trabalhar nesses sistemas prontos, engessados, você tem limite de horário. E eu tinha... Mesmo na operadora de saúde, eu tinha ali 15 minutos para atender, 20 minutos para atender. E eu atrasava. Uma vez eu levei uma bronca da coordenadora, porque a média das minhas consultas era de 28 minutos. E o tempo da operadora era de 15. Então, eu passava. Imagina eu passando 10, 15 minutos a mais em todas as consultas. No final do dia, eu estava toda atrasada. Mas os meus pacientes, eles compreendiam, eles sabiam que meu jeito de atender era assim. E eles esperavam. Então, era muito engraçado, porque não gerava reclamação. Então, acho que a compreensão ela é uma coisa bilateral, entendeu? Quanto mais você dá, mais você recebe. Tem algumas questões aqui, mas a gente vai ter que passar mais brevemente por elas. Tem uma do Éder Pessoa, amigo meu, abraço, Éder. Ainda existe certa barreira, entre aspas, em algumas pessoas com a acupuntura? Olha, você fala de... Ele não especificou aí, né? Se são de médicos ou se são de pacientes. Eu acho que ele está falando de pacientes aqui, viu? Assim, os pacientes, os que têm barreira com a acupuntura, eles têm medo de agulha. Então, às vezes, eles não querem ser espetados, porque eles têm realmente fobia de agulha. Tem um ponto para acalmar a mente que ele fica bem aqui no meio da testa. E eu tenho uma paciente que ela fala assim, quando você coloca esse, eu tenho que fechar, porque eu não quero ficar olhando essa agulha aqui na minha testa. Então, eu acho que a barreira do paciente é muito mais em relação à agulha. Da aflição mesmo, né? Em algumas pessoas, sim, em outras, de boa, assim. Agora, depois que eles vivem a experiência e começam a perceber os benefícios, essa barreira diminui. Eu acho que, eu já fiz e eu realmente não gostei.
porque... Você ficou tenso. Dá uma aflição, aquela coisa espetada, sabe? Sim. E nem dói, né? Não dói. Você sente na hora que coloca, depois passa. Exato, exatamente. A gente também pode fazer massagem nos pontos de acupuntura, tá? Mas, assim, o efeito da agulha é um espetáculo. Porque aquele estímulo vai lá no sistema nervoso central, provoca uma resposta bioquímica. Então, o ponto, ele fica num nervo, né? Fica em terminações nervosas, o ponto de acupuntura. Então, quando você vem com a agulha... E a agulha é como se fosse uma antena. Então, você troca energia entre o terapeuta e a pessoa que está recebendo a acupuntura. Existe uma diferença de potencial que desencadeia um potencial de ação lá nesse nervo, provoca uma resposta... Nossa, tem energia envolvida. Muita energia envolvida. Então, assim, a massagem, ela não dá, assim, os mesmos resultados, entendeu? Tá. Mas pode ser feito. Tem uma da Mara. A Mara acho que é sua amiga amiga. minha, Caramba, Mara é nossa... da Cássia. Nossa patrocinadora aqui, sim. querida, lá na Escola Cássia. Sim. Comer bebendo água, suco, refrigerante. Qual dica para sair desse vício? Dica pra sair eu tenho uma, Mara. É só não tenha refrigerante na geladeira, não tenha suco. Sim, essa dica é boa mesmo. Não é? Na verdade, não é saudável, né? Então, a gente... eu vou dar um conhecimento aqui, uma pílula de conhecimento, às vezes isso sirva de estímulo. Mas quando você bebe líquido durante as refeições, você dissolve as enzimas digestivas. Elas ficam diluídas. Você dilui, não é dissolve, você dilui as enzimas digestivas. E elas vão perder potência. Então, a digestão ela fica mais lenta. E isso, por si só, já é uma causa de desbiose. Então... não é muito legal mesmo. Os chineses, eles bebem líquidos quentes após a refeição, para ativar as enzimas digestivas. A temperatura ativa as enzimas digestivas. Então, eles bebem um pouquinho de água morna, ou pode ser um chá também. Tem alguns chás que são mais digestivos também, como o chá de Tulsi, que é uma espécie de manjericão. Então, assim, esses líquidos mornos podem ajudar, mas é em pequena quantidade também. E tem um tempo também adequado, né? Para você ingerir líquido depois que você faz uma refeição. A gente fala pelo menos meia hora, 40 minutos, que é o tempo de ter esse processo digestivo, né? E uma última aqui, a Gisele Oliva, ela pede para você falar sobre suplementos com os ativos da cannabis. Você utiliza? Olha, eu prescrevo, sim, mas eu não prescrevo muito. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho outras estratégias, tá? Porque, assim... o cannabis, ele atua num sistema que chama sistema endocannabinoide. E muitas vezes esse sistema está inflamado e por isso ele não está funcionando. Quando você recupera a função, você não precisa necessariamente ali do cannabis, da planta, para resolver essa questão. Então, eu resolvo com outros recursos. Outro motivo é o custo, né? É um custo muito elevado o cannabis. Então, muitos pacientes chegam aí com o desejo de tirar o antidepressivo e usar cannabis, mas esbarram nessa questão do custo, que é bem mais alto. Então, eu prescrevo. Mas, assim, suplemento... Então, ela perguntou sobre suplementos, né? Existem alimentos que vão ajudar o sistema endocannabinoide. Frutas, vegetais, de modo geral, vão melhorar os receptores, tá? Desses neurônios envolvidos no sistema endocannabinoide. E existem outros vegetais que têm substâncias que estão presentes no cannabis. Aqui no cannabis, a concentração é alta. Mas, por exemplo, no gengibre, a gente tem o gengirol, né, que está presente no cannabis. Tem algumas espécies de cogumelos que têm também uma ação parecida, entendeu? Então, a gente pode usar suplementos que tenham essa base, entendeu? De gengibre, que tenham esses extratos naturais, né? Porque ali o cannabis, ele é muito abundante nessas substâncias. Mas existem outros vegetais que podem fornecer também né, esses recursos pra gente. É bem legal. Legal. A gente já tem 9 minutinhos só, então eu vou falar dos patrocinadores. Tá, tudo bem. Depois eu volto com você. Então, gente, aqui comigo no SamuCast estão Escola Cássia Amarela, que é lá de São Paulo, tá? Então, um centro de recreação e educação infantil para você ir com crianças de 0 a 6 anos. E aproveita aí, inclusive, que eles estão com matrículas abertas. Eu já falei outro dia da abordagem deles, que é uma educação lúdica, que promove o contato com a terra, a natureza, enfim. Também comigo, Elisana e os certificados, tá? Ponto de atendimento em Valinhos, que atua com emissão de certificados digitais, como, por exemplo, o eCPF, eCNPJ, e-advogado, e-saúde. Também comigo, Construtora Bandina,
50 anos de excelência aí na construção e administração de obras, atendendo Valinhos e região. E a Stephanie Aidar, jornalista especialista em comunicação para executivos que tem um trabalho aí focado em fortalecimento de reputação e autoridade de executivos através do LinkedIn. Obrigado, pessoal que está com a gente. Doutora, é muito rápido que passa, é uma pena, porque a conversa está boa, mineiro é bom de papo, gente. É, mineiro. É bom, né? A gente tem essa especialidade. É bom de conversa. Bom, para a gente realmente direcionar aqui para o final, a saúde mental hoje é uma grande questão. Acho que ela está realmente produzindo doença, fazendo a gente adoecer, né, e tudo mais. Mas no aspecto físico, qual você diria que é o principal problema hoje? Porque o que eu tenho escutado muito falar é sobre inflamação. Sim. Seria esse? Eu acho que o principal problema é a alimentação que gera inflamação. E aí, assim, todo mundo está inflamado em algum nível. Eu já ouvi isso, não sei se... Na verdade, assim, a gente tem mecanismos de inflamação e anti-inflamação no nosso corpo. A gente precisa inflamar um pouquinho. Ah, é? A gente precisa inflamar um pouquinho e resolver essa inflamação. Tá. O grande problema é quando essa inflamação se torna crônica. Então, eu vou te dar um exemplo de uma inflamação boa. Fazer atividade física, musculação. Quando você faz musculação, né, você vai ter microlesões musculares e o reparo dessas lesões é que vai fazer esse músculo crescer. Sim. Então, essa é uma inflamação do bem. Entendeu? Você tem ali os recursos para esse reparo. O grande problema é quando essa inflamação se torna crônica. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência de que está inflamada, né? Então, ela permanece... É perceptível? Tem algum sinal que o tem corpo... muitos sintomas. É? Muitos. Assim, distensão abdominal, má digestão, intestino preso, alteração de foco, concentração, memória são sinais de inflamação, depressão, porque tudo isso está relacionado à falta de nutrientes, né? Então, na falta desses nutrientes, a pessoa inflamou, mas ela não tinha os recursos para desinflamar. E aí ela permaneceu naquele estado inflamatório, começa a aparecer uma avalanche de sintomas, cansaço persistente, a pessoa já acorda cansada, ela não tem um sono reparador, ela tem dificuldade para pegar no sono, ela não tem memória, foco, enfim. Isso é deficiência de nutrientes, é um pouco também. E inflamação e deficiência de nutrientes, entendeu? Porque quando você, pelo menos, devolve os nutrientes, o corpo consegue se resolver. Ele consegue estabilizar essa inflamação. Teoricamente, ele tem as ferramentas ali que... Ele tem as ferramentas. Tá. Agora, o grande problema é que, muitas vezes, principalmente pela alimentação e também pelo estresse, essa inflamação não se resolve. E a medicina integrativa, ela se utiliza de medicamentos tradicionais ou não? Por exemplo, lá no consultório, né? Você tem pilares, né? Eu queria que você até falasse um pouquinho, a gente tem um tempinho aí, 5 minutinhos. Eu tenho pilares, eu trabalho com 4 pilares. O primeiro é a saúde digestiva e intestinal. E aí que entra a alimentação. Porque não tem como melhorar o intestino se a pessoa não muda a alimentação. Ela tem que sair daquele padrão alimentar que levou ela até aquela situação, entendeu? E às vezes é o vício, né? A gente precisa trabalhar isso. Aí entra a neurociência, a parte de comportamento e tal, a gente precisa mudar. Bom, o segundo pilar é a reposição na verdade, é a suplementação, né? Eu chamo de bioquímica nutricional, porque a gente vai devolver nutrientes que vão atuar na bioquímica das células, devolver função para as células. Quando você resolve a célula, você resolve o tecido, entendeu? Porque, por exemplo, um órgão ele é um conjunto de células que exercem a mesma função. Se eu devolvo a função para a célula, eu melhoro o funcionamento daquele órgão. O terceiro pilar é a reposição dos hormônios bioidênticos, que é como eu estava te explicando mais cedo. Então, assim, quando a gente fala em hormônios, o homem pensa em testosterona e a mulher pensa em menopausa. Mas vai muito além disso. A gente vai avaliar melatonina, vitamina D, cortisol, DEA, hormônios tireoidianos, entendeu? Então, existe uma série de hormônios. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que avaliar até os hormônios intestinais também, a ação das incretinas, que são hormônios que sinalizam a saciedade. A gente precisa olhar para tudo isso. E o quarto pilar é a parte de mente e emoções, que eu trago uma abordagem para consulta, bem de forma leve, tá? Não é nada muito pesado, mas assim, para o paciente fazer uma autorreflexão de quais emoções são predominantes na vida dele, porque a gente precisa desenvolver o antídoto para essas emoções. Eu sempre falo que emoção é uma coisa que passa pela nossa vida. O grande problema é quando a gente se apega a ela.
Ela tem que passar. Seja a emoção negativa ou a positiva, a gente precisa deixar ela fluir. Muitas vezes a gente se apega, né? E esse apego é que vai gerar ali muitos problemas. Se a gente conhece o antídoto, a gente não precisa se apegar. A gente pode acolher, resolver, desenvolver esse antídoto, sair desse estado, entendeu? Então, eu passo algumas dicas para o meu paciente aí nesse sentido, sabe? Eu acho isso muito importante. Em relação aos suplementos, e também em relação a isso de deixar a emoção fluir. Você tem dicas, assim, de como fazer isso? Dicas de suplementos que são interessantes para todo mundo, assim, né? Que de repente para a maioria, isso, que de repente a gente é deficiente e não sabe, né? Por razões, assim, geográficas até, enfim. Sim. E essa fluidez na emoção, como soltar isso? Respiração? Qual que é a técnica? Bom, primeiro em relação aos suplementos. Primeira, a dica mais valiosa é coma o que tem na natureza. Pronto. Comer natureza. A gente se esqueceu disso. A gente acorda para comer pão com queijo, com requeijão, bolacha, bolo. Não tem nada disso na natureza. Então, assim, se a gente tiver uma alimentação mais natural, a natureza fornece os nutrientes que a gente precisa. A natureza, ela se resolve. A gente é uma parte dessa natureza. Quando você quer que uma planta cresça, você vai dar adubo para ela. Entendeu? A gente também precisa são os mesmos elementos. Entendeu? Então, primeira dica é essa. Segunda, não coma o que não tem na natureza. Porque é aí que está a principal fonte de inflamação. Tá? E nós estamos falando de uma gama muito extensa aí de inflamação. Agora, em relação aos suplementos. Bom, eu uso suplementos para resolver essas questões. Então, quando a pessoa já chega inflamada, a gente vai usar algumas estratégias para reverter esse quadro. Não precisa ser nada contínuo. Mas vamos colocar assim, ômega 3 é um ótimo suplemento, porque ele tem uma super ação anti-inflamatória. A dieta de padrão ocidental tem gorduras saturadas e o ômega 3 vai promover um equilíbrio dessas gorduras. O ômega 3 melhora a microbiota intestinal, melhora a parte cognitiva, então é um suplemento maravilhoso. Aqui no solo do Brasil, a gente tem muita deficiência de magnésio e iodo, tá? O iodo, a indústria já colocou ele no sal. O nosso sal é iodado para suprir essa deficiência que existe no nosso solo. Mas o magnésio não, tá? Então, assim, se a pessoa até come muito industrializado, é possível que ela tenha muito contato com iodo. Mas o magnésio... Só que daí tem o sódio também, né? Não é? Sim, industrializado sim. Industrializado sim. E o magnésio é suplementação mesmo? O magnésio, eu gosto da suplementação. Tem muitos benefícios, inclusive, você perguntou da parte emocional, né? O magnésio, ele participa da produção dos neurotransmissores. Ele participa da produção de serotonina, de dopamina, de GABA. Então, é um suplemento muito interessante, inclusive, para contribuir nessas questões emocionais, tá? E por fim, o apego, né? Assim, a dica. Como desapegar, né? Desapegar de emoções, porque você falou, tem emoções positivas, negativas, mas o ideal é você deixar ela passar, né? Sim. Não ficar segurando ali. Eu acho que é uma questão de maturidade, sim, de entender que tudo passa, na verdade, né? É a impermanência da vida. É a impermanência da vida. Então, assim, como desapegar das emoções? Foca nos antídotos delas, né? Eu falo um pouco sobre isso na consulta, mas assim, por exemplo, se a emoção que predomina é a vergonha, o antídoto é a autoestima. Foca em desenvolver essa autoestima. E não é só uma questão física de autoestima. É uma questão mental de eu posso fazer isso. Eu tenho tanto esse poder que eu posso, inclusive, mudar os resultados na minha saúde física também. Legal. Doutora, para a gente encerrar numa resposta de uma frase, o que é a saúde para você? Saúde, para mim, é um ato de amor próprio. Legal. Para quem quiser te encontrar, você está no Instagram, né? Quiser passar. Meu Instagram é @doutora.tassi. É DRA.TASSI. Esse é o meu Instagram. Eu vou deixar aqui. O meu site é www.doutoratassianaalves.com.br. E você atende em São Paulo? Eu atendo em São Paulo, na Avenida JK. Tá bom. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço pela oportunidade, Samu. Foi muito precioso estar aqui. Obrigada. Valeu, obrigado demais. Gente, obrigado também para quem ficou até aqui. Se inscreva. Acredito que você tenha gostado, então você não vai dar o descurtir, o dislike. E se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho. Abraço, até a próxima.